Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marcela Naves Ulloa, terapeuta ocupacional, e esse é o nosso primeiro episódio, o nosso Pode Integrar, o nosso primeiro podcast da Clínica Integrar. Estamos aqui hoje super felizes e muito animados para falar do retorno às aulas, né, Pamela? Isso. E como convidada muito especial, chamamos a nossa psicopedagoga, a Pamela Andrade, e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema, né, que reinicia agora em fevereiro, né, Pamela? Exatamente. Então, para falar desse assunto, nós trouxemos um tema muito delicado e muito atual que está sendo usado, que teve uma remodelagem, vamos dizer assim, que é o PEI. Isso. Pamela, o que exatamente é o PEI e qual que é o seu papel na jornada educacional de uma criança? Bom, Marcela, primeiramente, né? Boa tarde para todos. O PEI, Marcela, é um documento, né? Que ele é elaborado pela escola, né? Da criança, onde vai conter a vida escolar da criança, né? Vai ali falar, vai ter uma avaliação que é feita logo no início do ano, para conseguir observar quais as habilidades que a criança já tem e as habilidades que ela pode alcançar, né? Isso é mensurado, pode ser mensurado a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Então, o PEI fala sobre a vida escolar da criança que precisa de adaptações, de adaptações especiais, né? Adaptações especiais para aprendizagem. O que significa o PEI, para as pessoas saberem? Plano Educacional Individualizado. Tá. Né? Essa avaliação são os professores que aplicam na criança? Essa avaliação é a equipe multiprofissional? Quem que faz essa avaliação? Bom, primeiramente a escola faz uma avaliação própria dela, né, onde que vai usar a coordenação pedagógica, se caso for uma escola pública, né, o professor do AEE faz essa avaliação para elaborar o PEI. Aí, na elaboração do PEI, a escola vai chamar a família, vai chamar... A família participa. Isso, a família participa. Vai chamar a família, os profissionais, né, a equipe multiprofissional que atende essa criança. Entendi. E dentro do PEI, depois que elabora esse PEI, né, tem uma continuidade ao longo do ano. Esse PEI é para isso. Exatamente. Como que usa isso no decorrer do ano? Então, é como se fosse uma matriz curricular da escola regular, né? Então, a gente matricula nosso filho na escola e tem uma matriz curricular do segundo ano do ensino fundamental, por exemplo. Só que aí, minha criança, ela tem necessidades especiais, onde ela tem que ter adaptações especiais para que ela consiga se desenvolver e obter aquelas habilidades, né? Sim. Então, esse PEI, ele é uma matriz curricular individual daquela criança, que é essencial que tenha para que a gente consiga mensurar o desenvolvimento dela. Ótimo, ótimo. E quais são os principais objetivos e benefícios que o PEI na vida dessa criança? Então, uma criança que não tem nenhuma especificidade, né, que acompanha os outros colegas, não precisa do PEI. Não precisa. Então, para aquela criança que precisa, por que ela se beneficia utilizando o PEI para ela, né? Qual que é a vantagem dela entrar dentro ter esse plano individual para ela? O maior benefício do PEI, né, da elaboração e execução do PEI, é que sem ele não tem inclusão escolar. Né? Sem o PEI não tem como eu incluir aquela criança. Por quê? Porque eu não vou saber quais as necessidades dela, o que ela precisa, qual o acompanhamento que ela faz. Por exemplo, uma criança que tem uma sensibilidade sensorial. A escola tem que saber isso, a escola tem que buscar esse profissional, tem que, junto com esse profissional, elaborar o que essa criança vai precisar dentro do ambiente escolar. Né? Então, sem essa formulação e execução do PEI, não há inclusão escolar. O PEI inclui até a adaptação tanto do material quanto da adaptação da rotina escolar, Exatamente. né? Tudo que ela precisa para o desenvolvimento. Isso. O que vai conter no PEI? A escola vai fazer a avaliação, vai chamar os profissionais, vai chamar a família, porque a família é a principal interessada nisso. E vai saber o que a criança precisa. Né? Ela tem uma dificuldade motora, então a gente vai ter que fazer uma ambientação, né? Uma adaptação do ambiente. Tem sensorial, eu vou ter que chamar a terapeuta ocupacional para que me dê os conselhos e auxílio do que essa criança vai precisar.
Então, tem que ter essa rede para que seja feita e elaborado esse PEI, e ele vai ser executado ao longo do ano. Eu vou fazer... vou planejar para os próximos 6 meses, o primeiro semestre? Sim. Aí chegou no primeiro semestre, encerrou. Quais habilidades que essa criança alcançou? A gente precisa mudar alguma coisa? Teve resultado? Ótimo, a gente continua. Se não teve, o que a gente precisa mudar? E aí reformula-se outro PEI para que seja alcançado aquele objetivo que a gente colocou no início do ano. Porque eu estou entendendo, então, Pamela, que a partir do PEI a gente consegue mensurar e quantificar o quanto essa criança está aprendendo. Exatamente. Porque se eu coloco, minha criança vai para a escola, precisa dessa adaptação. E aí não tem esse PEI. Como que a escola vai mensurar isso? Aí eu chego e falo assim, e aí, escola, quais habilidades que meu filho conseguiu nesse primeiro semestre? Como que a escola vai me falar? Não tem como, né? Então, a gente tem que ter esse PEI para a gente conseguir as outras coisas. Um professor de apoio é pelo PEI que a gente vai saber se a criança precisa ou não, né? Tanto para colocar quanto para retirar esse professor de apoio, né? Quanto para retirar. Então, sem essa execução desse PEI, não tem como a gente mensurar essas habilidades adquiridas e não tem como incluir a criança, de fato, dentro do ambiente escolar. E saiu o novo material das diretrizes agora, recente, né? Sim, maravilhoso. Aí o sorriso vai daqui a aqui. Por quê? Por lei, a criança ela tem esse direito dessas adaptações. Lá na LBI fala assim, tem que fazer o PEI. Lá não fala desse jeito explícito. Porém, tanto na LBI, como na Constituição Federal, como na Lei de Diretrizes e Bases, fala que a criança, se necessária, adaptações para permanência dentro da sala de aula tem que ser feita, né? Então, o parecer se chama Nortear, saiu semana passada, o Conselho Nacional de Educação, e a gente está divulgando isso aí, porque lá explica como que é feito o PEI, por que é feito o PEI e essa necessidade de fazê-lo, né? Então, agora as escolas têm mais esse auxílio, né? Para consultar e para saber como que é elaborado esse PEI. Porque o maior desafio que eu acho da gente chegar numa escola, da família solicitar, é a falta mesmo de informação, de direcionamento, que as escolas não têm para que seja feito e executado o PEI. Mas agora a gente tem. Só lê lá, então, e pode convidá-la, pode chamar você nas escolas. Sim, que pode você sim. faz essa orientação, esse acompanhamento, né? Sim, faço. Ótimo. Vamos lá, então. Como os pais podem colaborar e se envolver de maneira positiva no desenvolvimento do PEI dos seus filhos? Porque uma coisa a escola entendeu que precisa, né? Isso é lei, a gente sabe de todo o processo, né? Da inclusão. E a escola precisa elaborar. Mas os pais, muitas vezes, se sentem incapazes de poder colaborar. Não, a escola que sabe. Não, a equipe multiprofissional que sabe. Como que o pai, né? Como que a gente pode orientar esses pais aí no desenvolvimento do PEI em parceria com a família e com a equipe multi? Sim, da mesma forma que a escola pode se orientar pelo parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, os pais também podem se orientar. Esse parecer ele foi elaborado exclusivamente para ajudar as escolas a elaborar e para informar os pais do direito dos filhos deles, como que é feito. A escola tem que chamar. Não existe elaboração do PEI sem a participação dos pais, né? Assim, não tem. Chegou na escola, falou, eu estou com o PEI pronto. Não, mas não me chamou. Então, não existe... Porque ninguém mais sabe dos filhos do que os pais. Do que os pais, né? Das necessidades, né? Então, os pais... De introdução de rotinas específicas. Então, é os pais que vai falar sobre essa rotina, é os pais que vai falar em quais os profissionais que o filho está fazendo acompanhamento. Então, assim, o envolvimento dos pais é essencial o tempo todo. Ok. Quais desafios, Pamela, você enxerga no processo de implementação do PEI nas escolas? E quais são suas dicas para superá-los? Tá. Eu já até mencionei aqui que é mais a falta de informação, né? Falta de informação mesmo das escolas, de como fazer, né? Eu mesma já cheguei em muitas escolas fazendo visita escolar e as escolas não sabem para onde ir. Né? Só que com o novo parecer, a gente está com todas essas diretrizes agora alinhadas para fornecer essas informações necessárias
para que as escolas busquem e elaborem. Tá. Qual que é a importância da parceria entre a escola, os profissionais de saúde e os pais? A gente sabe do tripé, né? Para a gente ter o desenvolvimento das crianças. Você falou o tempo todo para o PEI funcionar. Quanto à criança, a importância dessa parceria, para a gente poder avaliar a criança. Na reavaliação, no caso, daqui 6 meses, daqui, né, 1 ano, novamente a equipe toda é chamada. Novamente a equipe toda é chamada. E todo mundo pontua que a equipe foi de benéfico ou não? Vai ser somente a equipe, por exemplo, pedagógica que vai avaliar os benefícios ao longo daquele ano? Sim, a escola vai fazer uma reavaliação para ver se conseguiu alcançar aqueles objetivos traçados lá no início do ano com o PEI, né? Conseguiu? Ótimo, né? Vamos dar continuidade. Não conseguiu traçar aqueles objetivos, né? Alcançar aqueles objetivos, chama toda a equipe multiprofissional de novo e aí vai ver como que cada um pode auxiliar naquela dificuldade que persistiu ou aquela dificuldade nova que a criança demonstrou. Às vezes a gente escuta de algumas escolas, né? Quando a gente faz acompanhamento, mas depois que a criança entra no PEI, ela não pode mais entrar na grade curricular normal da escola. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, não interfere, né? Porque o PEI, como eu já falei aqui, mencionei antes, nada mais é do que a adaptação dessa grade curricular. Que né? Todo mundo é da lei. Exatamente. O PEI não é, por exemplo, eu estou com a criança lá no 5º ano, que ela ainda não está alfabetizada, né? Por dificuldade de aprendizagem, transtornos, né? E aí, como que eu vou fazer? Eu vou deixar ela a par da grade curricular do 5º ano? Não. Eu vou inserir ela de uma maneira que ela consiga acompanhar aquela turma. Porque se eu pego no Formulo PEI com outros conteúdos, eu vou estar excluindo ela do ambiente da sala de aula. Né? Então, a gente vai fazer isso, vai fazer uma adaptação. A adaptação é exatamente isso. Pegar o conteúdo que aquela criança, aquele ano e série que a criança está, e vou adaptar de acordo com as habilidades que ela tem e de como ela consegue aprender. É muito comum a gente ir nas escolas também, né? Que a gente faz esse trabalho, né? Lá na clínica. Sim. E a gente pega, por exemplo, crianças do 5º ano usando o material do 1º ano. Isso não faz parte do PEI, né? Não, aí isso não é adaptação, né? Isso primeiramente, se eu pego o material do 1º ano e dou para um aluno do 5º, a gente já vê que não teve uma avaliação prévia, né? Porque aquela criança pode ter dificuldades em certas coisas, mas tem habilidades em outras. Então, a gente tem que adequar isso aí, né? Então, não é correto. O correto é fazer uma avaliação, fazer uma adaptação individual. O nome já fala, né? Plano individual. Então, individual para aquela criança, não é para todas as crianças que têm dificuldade, é para aquela criança. Se a gente tiver mais de uma criança numa sala de aula, um PEI para cada uma, e uma adaptação para cada uma. Para aquelas que têm necessidade, tá, gente? Porque não é para todas as crianças da sala, né? Porque para a grande maioria, a grade curricular, ela segue. Né? Para a grande maioria. Para aquelas que têm alguma necessidade especial, né? Um transtorno, uma dificuldade de aprendizagem, ele enquadra. Exatamente. Precisa de laudo médico para fazer o PDI, para fazer o PEI? Então, por lei, não precisa exigir laudo médico para que seja formulado um PEI. Ou para fazer qualquer outro tipo de adaptação na escola. Né? A partir do momento que a criança ela tem uma dificuldade de aprendizado ou uma dificuldade ambiental ali da escola, a escola tem que fazer as adaptações necessárias para que ela aprenda, né? Porque aí é um direito da criança e um dever da escola ensinar. Ótimo. Mais alguma... Você acha que é mais alguma coisa importante para a gente reforçar sobre o PEI? Sobre essa volta às aulas? Então, é muito importante que os pais se informem, né? Lá no parecer eu vou disponibilizar o link do parecer do Conselho Nacional de Educação na página da clínica, para que todos possam ter acesso e ler, se informar, para que seja solicitado na escola. É muito importante que os pais façam esse papel e essa parte de solicitar,
né? Porque, às vezes, por falta de solicitação, a escola também pode, né? Às vezes, ficar ressentida em fazer um novo material para aquela criança, né? Então, com o parecer dos pais, né? Fazendo essa solicitação, é esse conselho que eu dou para os pais. Ótimo. Então, nós vamos lá na página da clínica, a gente vai disponibilizar, tá, esse material atualizado para todos os pais se informarem, as escolas que nos acompanham também ficarem informadas, que é muito importante a gente já começar o ano aí, né, Pamela? Sim. Com o pé direito, mantendo o direito, né? Exatamente. Reforçando o direito que as crianças têm, para a gente poder fazer, de fato, uma inclusão efetiva. Lembrando que no parecer... o parecer foi muito feito, foi muito elaborado, voltado, sempre lá fala crianças autistas, né? Porém, o PEI, né, além de para crianças autistas, né, deve ser formulado na lei que saiu ano passado do TDAH, crianças com dificuldades, né, que têm TDAH, também têm o direito ao PEI, né? Tem o direito a essas adaptações, mesmo só para lembrar. Ótimo, ótimo. Crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down, Isso. Síndrome de Down, né? T21. Qualquer dificuldade, Marcela, que a criança tenha, que não consiga acompanhar o ritmo daquela série, daquele ano, ela tem o direito de aprender, né? É um direito da criança. Então, ela tem o direito que o material dela seja adaptado. Isso é para todas as matérias, pra né? Todas. Educação física, Sim. artes, música, se todas tiver as na matérias. escola, todas as matérias podem ser todas adaptadas. As matérias, todos os eventos têm que ser adaptados para aquela criança. Porque é importante a participação dessa criança, né? E a Exatamente. inclusão social real. Então, a gente sempre fala assim, se aquela criança não consegue fazer daquela maneira e todos os outros conseguem, então nós vamos mudar todos os outros para daquela forma que aquela criança não consegue, porque ela passa a fazer também, e aí isso sim é uma real inclusão, né? Exatamente. Ótimo. Então, como a gente é de casa, né, Pamela? A gente está fazendo essa abertura, esse primeiro episódio, muito bom. Nós vamos fazer um bate-bola. Gente chique, não? Tipo na época de Xuxa. Vamos lá. Pamela, pronta para responder algumas perguntinhas rápidas? Pronta. Vamos lá. Qual que é um hábito matinal que você não abre mão? Hábito matinal é difícil, né? Porque nem tempo eu tenho. Mas assim, um hábito matinal, todos os dias eu saio, eu não vejo minha filha, né? Porque ela ainda tá dormindo. Aí o hábito matinal é mandar uma mensagem todos os dias, isso durante a semana. E no final de semana, o hábito matinal que não pode faltar é tomar café da manhã com ela. Oh, que delícia. A maior conquista na sua carreira até agora? A maior conquista, eu acho que a maior conquista é as que eu faço todos os dias um pouquinho, que é estar trabalhando numa área que eu amo, né? Rodeada de pessoas, assim, extremamente maravilhosas. E as crianças que me ensinam todo dia um pouquinho. Coisa boa, gente. Um lugar que sempre quis visitar e ainda não teve a chance? É difícil, né? Porque são muitos, assim. No Brasil, fora. Mas eu tenho muita vontade de conhecer um lugar, assim, paradisíaco, né? Que é a Nova Zelândia, que eu ainda tenho esse sonho de ir. Ótimo. E uma música que não sai da sua playlist, ultimamente? Ultimamente eu tenho escutado muito, que eu escuto todos os dias. Felicidade, de Marcelo Genesi, eu adoro. Ótimo. Eu adoro essa música também. Lá em casa... A playlist é infantil, né? 2 meninos pequenos, é só música final. Um conselho do dia. Pamela, qual que é o seu conselho hoje? Gente, eu acho que é meu conselho de quase todos os dias, né? Que é um pouco clichê, mas a gente tem que falar que é sobre empatia mesmo, da gente se colocar no lugar do outro, a gente que mexe, que trabalha nessa, né? Com inclusão. A gente vê que é necessário, né? A gente se colocar no lugar do outro o tempo todo, né? Tentar enxergar a luta de cada um, né? Para a gente ver se a gente consegue, né, um ambiente melhor, um mundo melhor, uma sociedade melhor.
Estamos caminhando, né? Mas eu tenho muito chão pela frente. Estamos indo. Queria te agradecer. Obrigada. Muito obrigada pela parceria, né? Obrigada. Por estar conosco esses anos todos. Né? Temos um grande e longo caminho pela frente, Sim, mas sim. estamos seguindo juntas. Né? Então, obrigada mais uma vez. Obrigada por estar conosco nesse primeiro dia, né? Que é muito importante. Muito bom. E ficamos aqui, então, no nosso primeiro episódio do nosso Pode Integrar, né? Integrando a nossa, a nossa clínica, integrando tantos assuntos importantes que a gente precisa falar mais sobre isso. Né? O tanto que a gente fala sobre inclusão é pouco. É pouco. Né? Tem muito caminho ainda a percorrer. E siga a gente no Instagram, Clínica Integrar, LTDA. Temos todas as profissionais, todo o nosso trabalho lá na clínica sendo publicado diariamente, né? Tudo que a gente faz. E deixa a curtida, deixa o seu comentário e fique aí, muito obrigada, até a próxima. E beijo, beijo, obrigada, tchau pessoal. Obrigada.